Algumas descobertas mudam o mundo, outras são enterradas, não porque estão erradas, mas porque são perigosas demais para serem conhecidas. Essa é a história de uma descoberta científica que nunca deveria ter sido feita, e de um homem que tentou revelá-la. Ele não era famoso, não era poderoso, não era rico, mas encontrou algo que poderia mudar tudo. E depois disso, começou a ser seguido. O que você vai ouvir hoje não está nos livros, não aparece em documentários populares e raramente é discutido em universidades, porque sempre que alguém chega perto demais da verdade, algo acontece. Essa não é uma história sobre teoria da conspiração. É sobre o que acontece quando a ciência descobre algo que ameaça sistemas inteiros de poder. No final dos anos 1990, o mundo vivia um momento estranho. Avanços tecnológicos surgiam todos os dias, a internet crescia, a biotecnologia explodia, a física avançava. Mas havia uma área que parecia travada: energia. Apesar de todo o progresso, o planeta ainda dependia das mesmas fontes antigas: petróleo, carvão, gás, caras, poluentes, controladas por poucos. E isso não era coincidência. O nome dele era Elias Werner. Ele não trabalhava para grandes corporações, não tinha patrocínios gigantes, não dava entrevistas. Era um pesquisador silencioso, obcecado por uma pergunta simples: e se a energia não precisasse ser extraída, mas ativada? A maioria ria, mas Elias não. Ele acreditava que havia um tipo de energia latente no ambiente. Não elétrica, não nuclear, não solar. Algo diferente, algo presente em todo lugar. E se ele estivesse certo, o mundo inteiro mudaria. Depois de anos de testes, algo aconteceu. Algo que não deveria. Um dos seus dispositivos produziu energia, sem fonte aparente, sem baterias, sem combustível, por poucos segundos. Mas aconteceu. Ele tentou publicar. Foi rejeitado. Tentou de novo. Silêncio. Então algo estranho começou. E-mails sumiram. Dados foram apagados. O laboratório foi invadido. Nada foi roubado, mas tudo foi revirado. 2 homens apareceram. Não se apresentaram como governo, nem como empresa. Só disseram: você está mexendo com algo que não entende. E foram embora. Na semana seguinte, Elias conseguiu algo maior, estável, repetível, mensurável. Ele tinha provas. E isso foi o erro. Na noite em que iria divulgar os dados, Elias não apareceu. O apartamento estava intacto, o computador ligado, os arquivos apagados. Nunca mais foi visto. Oficialmente, ele teve um colapso. Extraoficialmente, mas ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: algumas verdades não são destruídas, só escondidas. Elias não nasceu gênio, não veio de família rica, não teve acesso a laboratórios famosos. Ele cresceu em uma cidade pequena, onde o silêncio era maior que as pessoas. Desde criança desmontava tudo: rádios, relógios, lâmpadas, ventiladores, não para quebrar, mas para entender. Enquanto outras crianças perguntavam: o que é isso? Elias perguntava: por que isso funciona assim? Na universidade, ele se destacou rapidamente, mas não pelos motivos certos. Ele questionava coisas que ninguém queria questionar. Por que aceitamos que a energia precisa ser extraída? E se ela já estivesse aqui? E se o problema não for falta de energia, mas falta de acesso a ela? Essas perguntas incomodavam, porque não eram apenas científicas, eram políticas, eram econômicas, eram perigosas. Elias publicou um artigo teórico, nada prático ainda. Mas o artigo foi ignorado, não criticado, não refutado, ignorado. No mundo acadêmico, isso é pior do que ser atacado. É como se você não existisse. Sem financiamento, ele montou seu próprio laboratório. No porão, com peças usadas, sucata, componentes reaproveitados. Enquanto os grandes centros tinham milhões, ele tinha uma ideia. E às vezes,
Isso é mais perigoso do que dinheiro. Na madrugada de 17 de março, algo aconteceu. Um dispositivo que deveria estar desligado ligou por poucos segundos, mas os sensores registraram. Elias achou que era erro. Depois aconteceu de novo. E de novo. Ele passou noites sem dormir, refazendo cálculos, trocando peças, repetindo testes, até que escreveu no caderno: se isso estiver certo, o mundo inteiro muda. E naquele momento, ele sentiu medo. Ele enviou os dados para 3 universidades. Nenhuma respondeu. Mandou para 2 colegas. Um deles respondeu: você precisa apagar isso. E parou de falar com ele. O e-mail dele foi acessado. O backup sumiu. O notebook travava. Uma noite, o alarme do porão disparou. Nada havia sido roubado, mas alguém esteve lá. Eles não se identificaram, não ameaçaram. Só disseram: algumas descobertas não pertencem ao público. Nem toda a verdade deve ser divulgada. Você não entende o impacto do que está fazendo. E saíram, sem deixar cartão, sem nome, sem explicação. Elias começou a gravar tudo, esconder backups, anotar placas de carros, trocar de celular. Ele não sabia se estava sendo observado, mas sentia. Na quarta-feira ele conseguiu. O sistema ficou estável por 47 minutos, sem fonte externa, sem alimentação, sem explicação. Ele chorou, não de alegria, de medo. Ele escreveu para 5 pessoas: eu consegui. Nunca recebeu resposta, mas alguém respondeu, sem remetente. Só uma frase: você precisa parar. Naquela noite ele não dormiu. Ele organizou tudo: arquivos, vídeos, medições, explicações. Ele marcaria uma chamada pública, mas nunca aconteceu. O vizinho ouviu passos às 3h12 da manhã. Não houve arrombamento, não houve luta. Só silêncio. O computador estava ligado, o arquivo principal aberto e vazio. A polícia declarou: estresse, pressão, colapso mental, fuga voluntária. Mas ninguém fugiria sem nada, sem documentos, sem dinheiro, sem identidade, um caderno, com uma última frase: não é que eles escondam a verdade, eles escondem o acesso. A história de Elias nunca foi explicada, mas algo é certo. O mundo não muda só por descobertas. Ele muda quando as descobertas são permitidas. E talvez esse seja o maior segredo da humanidade. Por muito tempo, a história de Elias foi tratada como um acidente. Um homem solitário, obcecado, instável. Era assim que os relatórios descreviam. Mas havia um problema. Nenhuma dessas versões explicava as invasões, nenhuma explicava os arquivos apagados, nenhuma explicava os avisos, e nenhuma explicava o desaparecimento. Porque pessoas comuns não somem assim. Pessoas comuns deixam rastros, pessoas comuns pedem ajuda, pessoas comuns quebram. Elias não quebrou. Ele foi interrompido. Um dos poucos colegas que falou sobre o caso anos depois disse algo simples: a ciência não é o que descobrimos, é o que nos deixam divulgar. Essa frase nunca foi publicada em nenhum jornal, mas resume tudo. Quando pensamos em conspiração, imaginamos salas escuras, pessoas encapuzadas, segredos absurdos. Mas a verdade é muito mais simples. Às vezes não é preciso destruir uma descoberta. Basta enterrá-la. Não é preciso matar uma ideia. Basta torná-la invisível. Não é preciso silenciar uma pessoa. Basta fazer o mundo parar de escutá-la. Talvez Elias tenha descoberto algo real. Talvez não. Mas o que importa não é o que ele encontrou. É o que aconteceu depois. Porque se uma descoberta pode ser apagada, quantas outras já foram? Quantas curas nunca chegaram? Quantas soluções nunca existiram? Quantas verdades nunca foram contadas? A maior conspiração da história não é o que foi escondido, é o que nunca nos deixaram procurar. Se essa história te fez pensar, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que toda a verdade chega até nós?
ou algumas são escolhidas. Escreva nos comentários. Nem toda a verdade é revelada. Se você quer conhecer mais histórias que foram apagadas, distorcidas ou enterradas, então você já sabe. Esse canal existe por isso.